Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, e todos os irmãos reunidos lá em Medellín, na congregação que pastoreia o reverendo Afonso Acero, e agradeço a todos os irmãos lá nessa formosa atividade que tiveram de louvores e também em diferentes países que tiveram hoje este espaço para me parabenizar no aniversário e também na forma de escrito e em áudio também, o qual agradeço a todos e recebo com muito carinho os parabéns pelo meu aniversário do dia de hoje, sexta-feira, 19 de maio deste ano 2023. E também o momentinho que estive agora há pouco com minha esposa Sara e minhas filhas, minha família ali, nesse compartilhar, celebrando, como fazemos com um bolo, e estivemos conversando também algumas coisas do programa divino, o qual se subiu o áudio já também ao Telegram para que os irmãos também escutassem e assim estivesse conosco nesse momentinho que estivemos ali. Já hoje, à tarde, se culminou a celebração do dia do feriado do dia de Jerusalém, que começou ontem à tarde e já hoje à tarde acabou. Já faz um tempo, porque pela diferença de hora, acabou já esse dia que celebram e caiu justamente hoje e também se completam 56 anos desse dia, o qual desde esse dia para cá, em 1967, se comemora esse dia. O dia é um feriado de Jerusalém. E caiu também hoje, completado 56 anos. Para essa ocasião, vamos ler uma porção da Escritura sobre o tema que estaremos escutando, vendo e escutando hoje, a América Latina e o lugar santíssimo do Templo de Deus. Vamos buscar em Zacarias, capítulo 4, onde nos diz, Zacarias capítulo 4, versículo 11. Então perguntei ao anjo, o que são essas duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Novamente lhe perguntei, o que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Respondeu-me ele, não sabes o que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, estes são os dois ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. E escreve Miguel e Gabriel. Apocalipse 11, do 3 ao 4.
E também ali, 4, versículo 2 e 14. Do 14 ao 20, e também Mateus 13. Do 39. E 24, 30 ao 31. E passamos ao Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 17, capítulo 16, versículo 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E no capítulo 17 diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E no livro do Apocalipse, no capítulo 11, versículo 3, e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de silício. Essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. A América Latina e o lugar santíssimo do templo de Deus. Podem sentar, por favor. Na mensagem, a palavra de um profeta que foi pregada em 26 de outubro de 1980, nos diz, em Bogotá, Colômbia, algum dia o último dos profetas do Senhor aparecerá. Algum dia a história da descendência dos profetas de Deus aparecerá, o Benjamim dos profetas. Na mensagem, o terceiro Êxodo nos diz, na página 7 deste folheto, diz na metade da página: notem agora, leia a história de José quando você puder. Nasceu como o último dos seus irmãos, o penúltimo. A mente espiritual captará isso agora mesmo. Ele não era o último filho, Benjamim foi, mas na excomunhão, observe, José e Benjamim eram irmãos legítimos de pai e mãe, e os dois únicos que eram irmãos. Benjamim nunca recebeu reconhecimento até que se encontrou com José, e era acima, superior do resto deles. A Benjamim foi dada uma dupla porção de tudo que José deu. E desenha uma estrela de Davi ali e escreve, dupla porção a Benjamim. E na frente ele escreve, se referindo a essa página, desenha uma pedra angular e escreve, Benjamim recebe uma dupla porção, e em cima de Benjamim escreve Moisés e Elias. E em cima de dupla porção escreve do duplo ministério. Continua dizendo aqui nosso irmão William. Recordem vocês que o Benjamim sempre é o último, é o menor, é o menor, o mais novo. Mas recordem que Benjamim recebeu a dupla porção quando foi lá
onde estava José. Assim que o Benjamim dos profetas está suposto, deve aparecer em tempo final, para através dele, Deus falar. Nele será encontrada a palavra de Deus, e a palavra de Deus será encontrada em sua boca. Portanto, quando ele falará, o que falará, a mensagem que trará, será a palavra de Deus para o tempo presente. E o que ele falará no tempo presente acontecerá dessa maneira. O que ele falará na sua mensagem será da maneira que ele disser em sua mensagem, porque pela sua palavra serão feitas as coisas que Deus disse que serão feitas neste tempo. Na mensagem Apocalipse capítulo 5, parte 1, nos diz, na página 11, 11 e 12 diz, 11 embaixo diz, agora no terceiro capítulo de Revelação de Apocalipse, encontramos a finalização da era da igreja, a qual terminou com Laodiceia. A era da igreja morna. Então descobrimos que imediatamente depois disso, João foi arrebatado em espírito acima nos céus. E ele viu coisas que eram e que viriam, e coisas que tinham sido. Agora, encontramos que a igreja não aparece mais até o capítulo 19 de Apocalipse. Então ela regressa com seu Senhor, gloriosamente lavada no sangue. E aí ele escreve rapto Apocalipse 4:1, e também escreve a igreja regressa com o Senhor em Apocalipse 19. Desce a... Continua dizendo agora, nessa última fita, para uma pequena base para estabelecer onde João está agora, vimos que na última mensagem, eu estava revisando brevemente ontem, um pouco do contexto do qual eu tinha falado, e João foi levado acima, e ele escreve rapto, em cima no céu, e viu essas coisas. E eu tinha notado ali que ele tinha me dado uma revelação que reticências. Vocês sabem, depois da sua ressurreição, muitos estavam com ele. E alguns disseram, o que acontecerá a este homem que está se apoiando sobre seu peito? Entre parênteses, João. E aí ele escreve, desenha uma pedra angular e as eras, e na pedra angular desenha uma flecha para ir, e aí escreve, o Benjamim, o menor. Jesus se virou e disse, que a ti se ele fica até que eu venha? Assim que ele nunca reticências. Então saiu uma doutrina. Vem, quão fácil isso pode começar? Ali saiu uma doutrina que João não iria morrer até que ele visse Jesus vindo ou até a segunda vinda. A Bíblia diz que havia uma doutrina que saiu disso. No entanto, Jesus nunca disse dessa maneira. Ele disse que a ti, se ele fica até que eu venha. Agora, encontramos que ele foi elevado aos céus e viu desde então até a vinda do Senhor, como se ele estivesse estado ali e tinha visto tudo acontecer. João mesmo não viu. João mesmo não viveu. Ele viveu cerca de 90 anos de idade e então morreu de uma morte natural. O único dos apóstolos, depois de vir do seu exílio da ilha de Patmos. Agora vejam vocês, aqui o que continua dizendo. Nosso irmão William diz, pela sua palavra virão as bênçãos de Deus para o povo de Deus, e pela sua palavra virão juízos de Deus sobre a humanidade que não buscou Deus. Portanto, ele será como era Elias, quem apareceu naquele tempo para dizer, pela minha palavra é que poderá vir água sobre a terra. Pela minha palavra é que poderá vir chuva. E quem é esse homem?
E quem era esse homem? Esse homem era um profeta e na sua boca estava a palavra de Deus. Na mensagem, eu acuso essa geração, na página 35, nos diz: oh, vá, quão bom é isso para mim. Vem ver e saber que é a verdade. Eu me colocarei nisto. Permitamos, o Deus do céu se levantará e minha voz estará mais além nas fitas magnéticas do grande tempo de Deus. E ela condenará essa geração nos últimos dias. E ali escreve Apocalipse 11. E no escrito atrás, se referindo a essa página, ele diz: a voz do profeta condenará essa geração no dia final. Escreve últimos dias em cima aí. Também escreve com Moisés e Elias. Vejam como o irmão Branham aí está refletindo esse último mensageiro com os ministérios de Moisés e Elias, ou seja, com uma dupla porção. E também no livro de citações, no parágrafo, vamos ver onde que diz que quando ele vier, ele se apresentará ele mesmo. Na página 58, 59, diz, no parágrafo 517 diz: Khrushchev não é um sinal para o mundo. Não, senhor. Não, senhor. Hitler não era um sinal para o mundo. Mas em alguma parte, em algum lugar, Deus tem um profeta humilde esperando pela hora. Ele é o sinal. Ele é o sinal que condenará o mundo e salvará a igreja. O profeta. E escreve: o profeta é igual ao sinal, e escreve: o profeta salva a igreja e condena o mundo. E na 519 diz, em Malaquias capítulo 4, o capítulo 4 e também em Apocalipse no capítulo 3, nos diz que estará aqui nos últimos dias esse mesmo que se levantará na brecha pelas pessoas com o rebanho pequeno que Deus lhe dará. Ele virá nos últimos dias, Deus o disse. Ele será um sinal a essa geração, ele será sinal, ele será um sinal a essa nação gentia que seu tempo já não é. Escreve: o Messias virá. E lembre-se, e lembrem-se, quando ele aparece em cena, o tempo está à mão. Oremos que Deus o mande. O tempo está à mão. Ele também escreve ali: se para na brecha, o profeta é igual o sinal. Tão pronto como seu ministério foi acabado, o Messias se apresentou ele mesmo. Tão pronto como essa pessoa virá nos últimos dias, acabará seu ministério, o Messias se apresentará ele mesmo. E escreve: quando termina seu ministério, o Messias aparecerá, ou aparece, se apresentará ele mesmo. Continua dizendo aqui nosso irmão William.
Portanto, sabendo que quando aparece um profeta em cena, a palavra de Deus está na boca dele, então sabemos as coisas que virão, as bênçãos que virão, as bênçãos que há para o povo de Deus à medida que escutamos a palavra de Deus saindo da boca do profeta de Deus. E também sabemos os juízos que hão de vir sobre a humanidade, sobre a geração em que aparece esse profeta, à medida que escutamos pela boca desse profeta os juízos que Deus vai trazer. Ele os falará e eles acontecerão, porque não falará de si mesmo, mas que falará aquilo que Deus coloca em sua boca. Isso é a palavra de um profeta. A palavra de um profeta não é a palavra de homem, é a palavra de Deus, a palavra de Deus colocada nos lábios de um ser humano. Vejam, no livro dos selos, no sexto selo, onde nos diz: en la página hay unos cuantos lugares, pero hay una parte donde él dice há vários lugares, mas há uma parte onde ele diz que falará conforme como vai dizendo. Aqui está na página 364. Aqui está na página 364, diz: Agora, no tempo da tribulação, encontramos estes dois profetas que têm o controle de tudo com a palavra que Deus lhes dá. Somente poderão falar à medida que Deus lhes dê a palavra. Eles não são deuses, mas apenas no sentido superficial. Porque até Jesus disse isso. Se foram chamados deuses aqueles a quem veio a palavra, a estes Deus envia a sua palavra, e quando eles a falam, acontece. E agora aqui os vemos com uma comissão de Deus para ferir a terra quando eles quiserem. Feche-se o céu, e assim acontece. O que está acontecendo? Deus está a ponto de redimir os 144 mil que estão no livro da redenção. Isso está sob o sexto selo. Isso está sob o selo da redenção, no sexto selo. Amigos, isso é. Esse é o sexto selo que foi tão misterioso. E aí escreve Moisés e Elias, ministérios adotados no Monte de Sião. Tem o título de propriedade. E números escritos aí que você já tem, como o de falo à medida, Deus lhe dá a palavra, e outros escritos que ali ele colocou. Vejam na mensagem, almas em prisão. Também nos fala algo ali na página 41. Nos diz 41 e 42. Diz: há um só justo, esse é Cristo vivendo em um. Nos 10. Então disse: os perdoarei. Mas aquele último mensageiro pregou aos que não podiam ser salvos. Ele foi, mas a Escritura não nos diz o que aconteceu. Mas o certo é que na madrugada seguinte o fogo caiu do céu, correto. E isso foi imediatamente depois que ele tinha operado seu ministério de profecia, quando tinha dito: por que Sara riu? E ele escreve ali, onde diz: mas aquele último mensageiro pregou. Há uma flecha e escreve Apocalipse 10, de 1 ao 6, o anjo forte. Ele foi, mas a Escritura não nos diz o que aconteceu, mas o certo é que na madrugada seguinte o fogo caiu do céu, correto. E isso foi imediatamente depois que ele tinha operado seu ministério de profecia, quando tinha dito: por que Sara riu? Ela disse: não fiz. Ele respondeu: sim, tu riste. Agora, imediatamente depois, ele desceu à Babilônia.
Quiero decir a Sodoma. Quero dizer a Sodoma. E ele escreve, o fogo caiu na madrugada. O fogo caiu na madrugada. Na página 42 em cima continua dizendo, mas não encontrou os 10, então o fogo caiu. Ele encontrou Ló e suas duas filhas e mandou, vão daqui agora mesmo. E se foram. Ele foi lá. Recordem, ele escreve Elohim e estava no caminho já. Ele escreve Elohim, desceu a Sodoma. E antes tinha mandado mensageiros, mas agora ele mesmo ia ver se essas coisas eram assim. E ao chegar, o que encontrou na cidade? Mulheres com o rosto pintado. A mensagem era para os que já não podiam ser salvos. E o que fizeram? Riram da mensagem. E o que fazem hoje? O mesmo. Na mensagem, a mensagem deste novo dia, pregado em 1º de março de 2013 em Lima, Peru, diz, agora podemos ver que é uma obra do Espírito Santo que se realiza de era em era. Vejam, a Virgem Maria, quando escutou as palavras do anjo, onde revelou as boas novas de que ela teria um filho e lhe colocaria por nome Jesus, e esse seria o herdeiro do trono de Davi, ao qual Deus lhe daria o trono de Davi, e se sentará sobre o trono de Davi e reinará sobre o povo hebreu para sempre. Com essa boa notícia, Maria não foi incrédula, mas que perguntou, porque estava interessada nessa boa notícia. Vejam as boas novas ali que deu o arcanjo Gabriel a Maria, como as boas novas que deu ele ali nessa atividade em 2016 ali na Argentina, quando disse que tinha sido enviado do céu com essas boas novas. Fui enviado da presença de Deus para falar essas boas novas. Vejam. E aí, mais adiante, ele diz que ele não tem tempo para perder nem com os gentios nem com os hebreus. E também ele diz, e quanto mais rápido der, mais rápido posso ir à casa do meu pai. Aí está nos dizendo o propósito pelo qual Deus o enviou: dar as boas novas e ir. O mesmo que fez Gabriel ali a Maria. Deu as boas novas e se foi. Vejam que ele João foi um dos apóstolos que morreu de morte natural. E vejam o irmão William se foi também de uma morte natural. Não cumpriu essas escrituras, das quais no domingo talvez falaremos algo, porque o domingo tema tem a ver com os ministérios de Moisés, Elias e de Jesus. E ali vamos ver algo que o irmão Branham nos diz, e também o irmão William em uns extratos. Agora vejam como ele cumpriu o propósito pelo qual tinha vindo no meio dos gentios e no meio ali dos hebreus. Depois de fazer esse trabalho, então ali chega a parte, já vai chegando a parte culminante, onde fala do propósito pelo qual ele foi enviado. Vejam, traz as boas novas e ir. Não diz cumprir,
isto, e isto, e isto, e isto, mas revelar essas boas novas, ou seja, todas as bênçãos que o povo hebreu vai receber, e também a igreja noiva, a qual já tinha dito. Agora vejam neste extrato que estamos lendo, diz, porque ela estava interessada nessa boa notícia. Como será feito isto? Porque ela estava disposta a colocar da sua parte, ser um instrumento de Deus para trazer essa grande bênção ao mundo. Como será feito isto? Ou seja, como será feito isto? O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer algo? E o anjo Gabriel disse, o Espírito Santo virá. Vamos ver. Respondendo o anjo, disse, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo qual também o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que tua prima Isabel, ela também concebeu filho em sua velhice, e este é o 6º mês para ela, a que chamavam estéril, porque nada há impossível para Deus. Com essas palavras e essa notícia que ele está dando, que sua prima Isabel também estava grávida e iria ter um filho, e isso subiu a fé a Maria, era como se dissesse, Abraão e Sara não podiam ter filhos, Sara era estéril e estava avançada em idade, tinha 89 anos de idade, e Abraão 99 anos de idade, mas Deus tinha prometido a Abraão que teria um filho. Quando ele tinha 75 anos, Deus prometeu, e esteve esperando 24 anos. E em diferentes ocasiões, Deus apareceu e falou sobre esse filho que iria ter. Mas agora, quando chega o dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, diz, o próximo ano vai ter o filho, terás o filho. Por este mesmo tempo. E Abraão creu em Deus, porque Abraão sabia que não havia nenhuma coisa impossível para Deus. E agora, Deus lhe prometeu também a igreja do Senhor Jesus Cristo, filhos e filhas, e prometeu o filho prometido para o último dia. E este será quem receberá a adoção, e com ele todos os filhos e filhas de Deus no último dia. E agora vejam vocês, o último será o primeiro que receberá a adoção física, porque os outros mensageiros e profetas já terminaram seu tempo, e nenhum deles recebeu a adoção física estando vivo. Vejam, e agora, para o último dia, o último é quem recebe a adoção espiritual e depois a adoção física, assim como Benjamim recebeu uma dupla porção. Vejam, e há uma dupla porção, e isso é a plenitude de Deus, de Cristo, para o último dia se manifestando em quem será adotado neste tempo final. E esse será a manifestação de Cristo em um filho seu, que ele vai adotar no último dia. E por meio dele vai fazer grandes maravilhas, vai manifestar os ministérios que ele prometeu para este tempo final. E quais são os ministérios que ele prometeu? O ministério de Moisés e o de Elias. Portanto, quando já estiver adotado, então, a terceira etapa, em toda a sua plenitude, estará manifestada nele. Até aqui podemos chegar, por essa ocasião, sob este tema América Latina e o lugar santíssimo do templo de Deus. Já veremos, em outra ocasião, tudo isto do Filho prometido por meio da Virgem Maria, a Virgem Maria espiritual, e esse Filho, que estando vivo, obterá sua adoção. E no domingo, já aí no tema de domingo, a mensagem que já temos para esse dia, aí veremos
e em alguns quadro extratos, más ampliamente, um quadro mais amplio amplamente, um quadro desse mais amplo desse mistério de Jesús, Moisés, de Jesus, Elias, Moisés e Elias, del cual ha estado siendo abierto mistério do qual esteve sendo a iglesia aberto novia que está à igreja a noiva punto que de ser está raptada, a ponto de ser raptada, lo cual o qual no está siendo un misterio para já nosotros, não sino está sendo um mistério para nós, ya está mas siendo abierto já está sendo aberto al pueblo de Dios que será ao povo de Deus que será adoptado, que será raptado. adotado, que será raptado. Él dijo allí Porque ele disse ali, en la página 212, na página 212, dice la novia todavía no ha tenido un diz a avivamiento, noiva, ainda não todavía teve um no ha habido avivamento, allí ningún ainda não houve ali nenhum ninguna avivamento, manifestación de Dios para nenhuma sacudir a la manifestação novia. de Deus para Estamos sacudir a esperando noiva. eso. Estamos Se esperando necesitarán isso. esos 7 truenos Serão misteriosos necessários para esses despertarla. 7 trovões misteriosos para mandará. despertá-la. Lo ha prometido. Ele os mandará. O prometeu. Y también en la página E também 104, na página 104, allí nos habla, ali nos fala, 104 abajo, dice, 104 embaixo diz: e eu creio que por meio dos 7 E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que é necessário para aparelhar a noiva, para ter a fé do rapto. Porque com o que temos agora não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para nos aparelhar. Porque como estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para ser transformados em um momento e ser tirados dessa terra. E veremos mais adiante primeiro Deus, onde isso está escrito. É necessário, são necessários esses 7 trovões para despertá-la, e são necessários esses 7 trovões para que tenha a igreja noiva a fé de translação, a fé de rapto. A América Latina e o lugar santíssimo do templo de Deus. Nos colocamos em pé e deixamos assim, imediatamente conosco, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.